Nosso desafio nessa manhã está em nós buscarmos força para vencer o desafio. Buscarmos força para vencer o desafio. Nós estamos, amados, num momento desafiador. Desafiador que eu acredito que nem mesmo a Emily passou por esse momento de constrangimento, de pandemia, de isolamento, né? Não vou dizer que a irmã tem mais velha do que nós, mas é que ela tem mais experiência, né? Mais avançada em alguns dias do que nós. Então, nós estamos nessa geração que nunca passou por um momento tão desafiador, né? E impactante como estamos passando. Porque a dificuldade não é pessoal, a dificuldade não é individual, né? A dificuldade de cada um, mas é uma dificuldade mundial, uma situação mundial e contra um inimigo invisível, né? Que causa, na verdade, sérias sequelas, e por que não dizer a morte, né? Nós vamos observando, amados, que somados a este mal que está assolando o mundo, temos os nossos desafios particulares que nos limitam e exigem de nós uma tomada de decisão. Cada um de nós que estamos aqui, estamos com um problema. Né? Nós estamos aqui, estamos olhando e vendo a necessidade de uma tomada de decisão. Precisamos buscar uma direção, avançar, dar solução ao problema que está na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. E nós ao olharmos, irmãos, nós temos uma oportunidade que o mundo não tem. O mundo hoje está em estado de depressão, estão acontecendo desafios, até suicídios com muita intensidade. E nós olhamos e precisamos buscar uma direção. E nós temos uma direção. E o Salmo 119 traz para nós, nesta manhã, uma oportunidade. Não só o Salmo 119, assim como a Bíblia, é uma fonte inesgotável para nos suprir de informações consistentes para superarmos os desafios e avançarmos com confiança em direção ao alvo que nos está proposto. Então, o Salmo 119, do verso de número 12 ao verso de número 18, diz assim, se os irmãos puderem acompanhar e anotar o Salmo, né? Salmo de número 119, do verso de número 12 ao verso de número 18, diz assim a palavra do Senhor: Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos seus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amados, o desafio que a palavra de Deus coloca para nós e nos oferece oportunidade é a hora de nós estarmos encontrando os recursos, as forças para vencer essa batalha. É na nossa intimidade com Deus, é na nossa busca ao Senhor que nós vamos ver as forças, nós vamos sentir a força que o Senhor tem para nós. A força para vencer o desafio, amados. Primeiro ponto que eu queria colocar com os irmãos, abordar com os irmãos, é
adquirindo experiências com o Senhor. Nós olhamos e sentimos que as experiências, né? O dia a dia, ele traz para nós condições que nós precisamos estar exercitando. Andando com o Senhor, o salmista no Salmo 119, verso 33, ele coloca: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Olhamos, sentimos assim a condição de que o andar com o Senhor, buscar a presença do Senhor, estar a cada dia lendo a sua palavra, a cada dia orando ao Senhor, colocando diante do Senhor as nossas dificuldades, porque existem problemas que cada um de nós não conseguimos resolver. Problemas que interferem até mesmo em familiares, situações que estão assim aflorando, e nós perguntamos: Senhor, e agora? Como eu vou fazer? Nós podemos dizer que é a realidade da palavra de Deus, ela vai ser o ensino, vai ser o desafio para os amados irmãos. Nós olhamos ainda para lá em Números 14, verso 8 e 9. Irmão deve se lembrar da experiência daquele grupo que Moisés enviou para vistoriar a terra, né? Ali quando Caleb, Josué e mais aqueles outros 10 foram vistoriar a terra. E o resultado qual foi? Eles voltaram decepcionados. Os 10 voltaram decepcionados. Não vai haver condição. Nós vamos ser derrotados, nós vamos ser arrasados. Não existe condições para nós alcançarmos êxito naquela condição, naquele lugar. E Caleb e Josué se dispuseram e levantaram a voz, colocaram de uma forma desafiadora. Aí Números coloca para nós o relato da palavra de Deus, quando o Senhor falou ao coração de Josué e Caleb, e eles colocaram de uma forma assim desafiadora, né? Quando disseram para todo o povo: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão nós o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Amados, Deus tem um plano desafiador a cada momento. Situação que talvez alguém possa dizer: mas pastor, isso aí foi lá no passado, foi lá na Bíblia, né? Mas eu digo para os irmãos que pode ser agora. Cada um de nós pode contar uma experiência daquilo que aconteceu com você. Eu já falei para os irmãos a respeito daquele dia em que eu estava trabalhando de mecânico numa empresa de ônibus lá em Santíssimo, né? Na Transportes Oriental, e naquele dia do almoço, depois do almoço, eu olhei sentado num pneu, né? Pensando: e agora? Como é que vai ser daqui para frente, né? Casado, para sustentar, como avançar? E naquele dia, sentado naquele pneu, eu olhei e vi um jornal assim, caído do meu lado, assim. O jornal já estava meio amassado, né? Era o jornal Dia. E naquele anúncio de classificado estava escrito: precisa-se de mecânico concurso ginasial. E eu olhei assim e falei assim: e agora? Corri e falei com o meu encarregado: preciso sair mais cedo. E ele falou:
apronta o teu carro e depois você pode sair. Eu já saí dali trabalhando, correndo, e quando eu cheguei, peguei um trem, depois saltei na central e corri da central a Visconde 1 ali, cantando aquele hino: os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas onde ter, subirão até as alturas. Hino que marca a vida do nosso relacionamento. E eu cheguei lá, naquele balcão, às 4 horas da tarde, às 16 horas, falei para o cidadão do anúncio, e ele falou: você já terminou, já encerrou as inscrições. Era para mim fazer o quê? Baixar a cabeça, né? E sair e ir embora. Mas eu falei para aquele rapaz: pô, amigo, eu tenho um curso, fui falando dos cursos que eu tinha a respeito de mecânica, a respeito de conhecimento técnico, e aquele moço ficou assim me olhando, e uma voz lá de dentro disse o quê? Faz a inscrição do moço. Amado, eram muitos candidatos, 5 vagas. E para a honra e a glória do Senhor, encurtar a história, nós fomos classificados. Eu digo, amados, que andando com o Senhor, nós vamos sentir as experiências que o Senhor tem para revelar. Momento de tristeza, momento de dificuldade, momento de incerteza, momento de dúvida, Deus vai falar. Deus vai falar quando nós adquirimos experiência com o Senhor e não esmorecermos. Pode acontecer dificuldade que estiver acontecendo. Nós olhamos a experiência de José, lá quando foi contar o seu sonho para os seus irmãos, quando ele falou a respeito que os molhos, os feixes, né, dos irmãos se curvavam diante do feixe dele, o que aconteceu? Eles, vamos dizer assim, amaldiçoaram José. Depois José novamente sobre o sol e a lua, que a lua e o sol se curvavam diante dele, e ele já, pô, agora até o pai e a mãe vai se curvar. E o resultado qual foi de José? Vendido no Egito. Foi viver como escravo. Foi depois preso. Mas ele não esmoreceu. Ele estava sempre na presença do Senhor. E o Senhor foi falando ao coração de José, até que tirou daquela masmorra. E o dia que o Faraó falaram para Faraó a respeito das revelações que o Senhor colocava para José, Faraó mandou chamar José e ele mudou de roupa, ele se barbeou, ele mudou de aspecto e foi para o Faraó. E o resultado qual foi? Os irmãos conhecem os milagres do Egito. E os milagres podem acontecer também na sua vida. Quando nós olhamos Salmo 119, versos 25 e 26, a palavra do Senhor diz assim: minha alma, verso 25 e 26, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu valeste. Ensina-me os teus decretos. Amado, Deus tem um plano maravilhoso para você. Um plano maravilhoso para você, se você não esmorecer, se você se mantiver. O salmista declara que a minha alma estava pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu ensina-me os teus decretos. Ele vai ensinar para você os seus decretos, ele vai ensinar para você aquilo que tem de melhor
para a sua vida. Eu estava vendo nessas redes sociais, né? Não me lembro muito bem, não encontrei o arquivo novamente apresentado pelo Deltan Delagnol, né? Aquele delegado lá lá de Curitiba, né? Da Lava Jato. Mas ele contou, ele falando a respeito da esperança do povo brasileiro. E ele contou uma história a respeito de uma experiência ruim, né? Feita com um cachorro, né? Ele disse que, a princípio, pegaram 2 cachorros e colocaram ali, mas colocaram num local em que, quando ele fosse sair, levava choque. Então, resultado, diversas vezes aqueles cachorros tentaram e levava choque. O que eles faziam? Voltavam. Até que chegou um determinado tempo da experiência, eles colocaram o cachorro ali e colocaram outros 2 cachorros que não tinham levado choque. E o resultado qual foi? Quando soltaram o cachorro, o que aconteceu com aqueles 2 que tinham levado choque? Ficaram deitados. E aqueles que não tinham levado choque? Eles saíram e passaram direto. E ele colocou com a experiência. Às vezes o problema, a dificuldade, ele nos leva a perder a esperança. Nos leva a aceitar resignadamente, né? Aí nós falamos que é assim mesmo, né? Nós falamos que é o destino. Nós colocamos uma série de desculpas para justificar o nosso esmorecimento. Eu comento com a Penha de vez em quando aqui em casa, olhando a respeito das experiências, das nossas experiências, pela minha experiência mais aprofundada, né? Quando eu, todo dia de manhã, primeiro viajava num caminhão, pegando carona num caminhão, 5h30 da manhã, na estrada de Nuaíba. Depois, passando a viajar de trem, tinha que pegar todo dia às 6h04. O horário do trem era 6h04. Eu tinha que sair de casa 4h30 da manhã, 4h40, para pegar o trem. Então, resultado, desafio, e andando a pé. Eu fico olhando, comentando agora, eu fico olhando esses momentos. Passados, desafiadores, difíceis, mas que hoje eu proclamo e agradeço a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem colocado para nós. Amado, Deus tem um plano maravilhoso quando nós estivermos apurando a nossa visão. É necessário que, a cada momento, você possa exercitar, você possa colocar a sua experiência. O salmista, no Salmo 119, verso 119, verso 7 e 8. Salmo 119, verso 7 e 8. Ele diz: rendei graças com integridade de coração, e quando tiver aprendido os teus juízos, cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. Amados, apurando a nossa visão. Quando nós apuramos a nossa visão com o Senhor, nós vamos partir para o desafio. Nós vamos avançar mesmo sem estar enxergando nada. Como exemplo, nós temos lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1 e 2, capítulo 12, verso 2 e 3, né? 1, 2 e 3, né? Quando o Senhor disse para Abraão: sai da tua parentela,
para uma terra que eu te indicarei, e lá serão abençoadas todas as famílias. Amado, imagine bem naquele tempo em que vivia em tenda, né? Hoje, se disser, olha, pega, vai para São Paulo que eu vou te abençoar lá. Né? A gente tava, vou pegar o ônibus aí, ou eu vou para São Paulo. Mas naquela época, era a tenda, né? Era o camelo, né? Era as condições as mais desafiadoras. Mas Abraão, na época, Abrão, né? Apurou a sua visão e foi. O resultado hoje, nós temos a condição da grande bênção que foi a decisão de Abraão. Depois da sua experiência no capítulo 22 de Gênesis, quando o Senhor pediu que ele sacrificasse a Isaac, Abraão seguiu para o sacrifício de Isaac. O resultado qual foi? O Senhor proveu a condição daquilo que era para ser feito naquele momento, o sacrifício que era para ser feito naquele momento. Amado, olhamos então que as forças para vencer o desafio vem primeiro, adquirindo experiência com o Senhor. Depois nós vemos a segunda condição, depois de adquirirmos as experiências, avançar com convicção. Avançando com convicção. Você pode estar na dificuldade que você estiver atravessando, mas se você tomar a decisão e avançar, eu digo, amado, Deus vai criar uma situação diferenciadora que vai mudar a sua vida. Falo isso diante de situações que já atravessamos, de situações que, para mim, foi um momento, assim, desafiador, quando eu tive que deixar as atividades do Senai, da igreja lá em Campo Grande, e avançar uma situação diferente. Deus colocou pessoas fantásticas. Deus colocou pessoas que fizeram a diferença, pessoas que colocaram condições transformadoras até que nós viéssemos tomar outras decisões. Eu falo sempre da conquista, da compra desse imóvel, que alguns irmãos não têm conhecimento, mas que nós olhamos e tomamos uma decisão que, naquela época, foi um absurdo. Na época, quando nós aceitamos fechar um contrato de gaveta, não tínhamos o dinheiro para pagar os 25 mil. Olha, o Anderson me emprestou 10 mil, o Anderson tinha uma caderneta de poupança com 10 mil, me emprestou 10 mil, eu tinha mais outros 10 mil, e faltava 5 mil para completar a compra, e o resultado nós vendemos um telefone. Na época eu vendia telefone, valia alguma coisa, né? Vendiam uma linha telefônica por 5 mil reais, uma hipótese assim, e registrando no cartório ainda por cima. Amado, mas foi aquela tomada de decisão que muita gente disse o quê? Não vai dar certo. Não, você não vai conseguir. Mas nós temos que ter convicção, aguardando o nosso momento. Vamos observar, dar uma olhada lá em Josué, no livro de Josué, capítulo de número 14. Josué, capítulo de número 14. Nós olhamos lá, quando Josué registra ali a história de Caleb. Josué, capítulo 14, verso 7 e 8, diz o quê?
Caleb disse: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, né? E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperavam o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. No verso 10, eis agora, o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eu sou de 85 anos. Estou forte. Ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, o qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Amado, aguardando o seu momento. Não se desespere. O momento da vitória está reservado. Você vai alcançar aquela grande vitória. Eu fico orando pelo Márcio, né? E pensando naquele grande dia. Quem sabe esse final de ano, né, Márcio? Para nós estarmos ali vendo a apresentação, a defesa daquele doutorado. Quanto tempo? Desde a feira, né? Desde a feira lá em Vieira Fazenda até o doutorado. Quanto tempo? Ah, mas quanto tempo a irmã Chile hoje agradece ao Deus? Tem dificuldade, mas se lembra daquele tempo em que, no início da sua mocidade, que simplesmente era chamada linda, né, irmã Shirley? Era somente a linda. Agora, nós vemos a vitória, nós vemos o sabor da vitória e sabemos que outras experiências irão acontecer. Avançando com convicção, amados, preparando-se a cada dia. Não vai acontecer condições de você fazer acontecer, mas você vai ver acontecer. Preparando-se a cada dia. Salmo 119, verso 15 e 16. Coloca para meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Amado, a sustentação é a palavra. A sustentação é o desafio. A sustentação é o momento que você está preparando a cada dia, porque no momento da decisão, o que vai acontecer? Você vai ver a resposta do Senhor. Imagine bem a caminhada no deserto, aqueles 40 anos do deserto do povo de Israel, e ali, no meio daquele povo, daqueles 40 anos, tinha uma pessoa chamada Josué. Josué. E participou de todas aquelas experiências. Josué participou da travessia do Mar Vermelho. Josué participou depois, com responsabilidade dele, para atravessar o Rio Jordão. E no capítulo 3 do livro de Josué, capítulo 3, verso 9 e 10, nós encontramos a palavra do Senhor. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto tereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. São muitos zeus, né, irmão? Hoje, quem são? Onde estão todo esse povo? Onde estão todos esses jebuseus da vida aí? Não tem mais nada deles.
mas a história tem Josué. Como todos os fatos passados na sua vida, eles hoje estão no passado, mas você está aqui vivo para fazer e realizar essa história maravilhosa da bênção do Senhor na sua vida. Avançando com convicção, amado, dispostos a pagar o preço. Grande desafio qual é? Não vai dar certo, não vou conseguir. Eu acho que não, a coisa não é assim. Quantas vezes nós vamos ver pessoas falando isso para nós? Mas nós temos que estar dispostos a pagar o preço, como o Salmo 119, verso 44 e 45. Salmo 119 coloca para nós, quando o salmista registra: assim observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Talvez hoje você tenha dificuldade, talvez hoje você esteja enfrentando problema. Talvez você olha assim, poxa, mas Deus não está dando, Deus não está resolvendo. Mas, como o salmista diz, andarei, né? Continuarei, avançarei, mesmo com o problema, mesmo com a dificuldade, mesmo com todas as limitações, nós vamos avançar. Olhamos o texto sagrado da palavra de Deus, quando os milagres de Jesus, quando aquele homem que ele há 38 anos do lado daquele tanque esperando a água balançar para ele entrar, e resultado que ele disse para Jesus: toda hora que eu vou entrar, alguém entra na minha frente. E então eu não sou abençoado. E o que Jesus disse para ele? Toma a tua cama e anda. Amado, é a hora de nós estarmos olhando para a dificuldade. Sabemos do tempo que está acontecendo, sabemos dos problemas que estão acontecendo, mas você pode olhar e ver o Senhor operando o milagre. Josué 24, capítulo 24, verso 14 e 17. Josué chama o povo ao desafio. Josué chama o povo para uma decisão. Josué chama o povo para que estejam dispostos a pagar o preço. E quando Josué coloca para o povo a condição do capítulo 24, verso 14 e 17, Josué diz assim, ó: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais, da além de Eufrates, no Egito, e serviu ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei a quem servais. Escolhei a quem servais, a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo disse: longe de nós o abandonamos para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito e da casa da servidão. Eu já falei para os irmãos, talvez alguém não tenha ouvido, a respeito da experiência da nossa casa. Nós antes de aceitarmos Jesus como Salvador, a nossa família vivia afastada do Senhor. E tinha lá em casa, o papai era muito devoto, né? E ele queria muita proteção da nossa casa, né? E a nossa casa tinha, lá na frente, no portão, tinha o quê? O pé de comigo ninguém pode. Né? Na testeira da varanda, no travessão ali da varanda, tinha uma ferradura pregada ali no meio da varanda. Atrás da porta tinha um copo com água de sal. E para proteger a casa,
tinha pregado atrás da porta o quê? Aqueles ramos do domingo de Ramos, que era para queimar no dia da tempestade, né? Então, quando tiver tempestade. Para completar a proteção, papai comprou um quadro iluminado do Sebastião, que era colocado de um lado da parede, e outro quadro do Jorge, que era colocado do outro lado. Só que às vezes queimava a lâmpada do Jorge ou do Sebastião, e a mamãe gritava: vem consertar o Sebastião aqui, vem consertar o Jorge aqui. Amado, quanta dificuldade, quanto problema, até que nós viemos conhecer o Senhor. Finalizando, nós olhamos que a força para vencer o desafio, nós vamos encontrar, além das experiências, além de avançar com decisão, nós olhamos que precisamos consolidar a nossa decisão. Consolidar a nossa decisão. Amados, nós quando aceitamos Jesus como Salvador, quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, muitas coisas vão acontecer e nós olhamos e vemos as pessoas se aproximar de nós e dizendo o quê? Quando você aceitou Jesus como Salvador, quando eu aceitei Jesus como Salvador, o presidente do clube, que eu era o goleiro, chegou a dizer para Raimundo, tu ficou maluco agora aceitar esse negócio de aceitar Jesus? Eu pensei, esse negócio de rapaz. E eu falei para ele: Osmar, eu agora que estou bem da cabeça, agora eu estava doido, agora eu estou bem da cabeça. Amados, nós vamos encontrar situações difíceis quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Vê, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, os problemas vêm a acontecer. Imagine bem a vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, antes de aceitar Jesus como Salvador, era o quê? Ele era perseguidor da igreja, ele era perseguidor dos cristãos, ele era aquele comandante que estava ali para lutar contra a igreja. E agora o apóstolo Paulo tem aquele encontro no caminho de Damasco, e ali então ele tem o toque de Jesus. Quando ele caiu do cavalo, aquela luz forte, e quando ele disse, quando ele escutou a voz: Paulo, Paulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E quando ele aceitou Jesus como Salvador, o que aconteceu? Problema na vida de Paulo. Paulo foi perseguido, levou chicotada, Paulo foi expulso, Paulo foi preso. E ao final da vida, para pregar o evangelho em Roma, ele passou por toda aquela prisão. Amado, problemas vão acontecer. Você vai olhar e vai dizer: poxa, Deus não está agindo, Deus não está resolvendo. Eu digo: amado, esse é um momento decisivo. Para preparar a joia, o que acontece? Irmão, vamos observar o Orive, quando ele está tratando ali ou do ouro ou da prata, ele fica olhando, coloca o maçarico no metal e fica olhando até atingir o ponto de caldeamento. E o ponto de caldeamento, amado, é aquele momento em que o calor está intenso, né? Em que o metal adquire aquela consistência que só o Orive sabe. Eu digo que você, talvez nessa manhã, nesse período, está enfrentando luta, problemas que você talvez nunca imaginou, situação que você nunca pensou. Mas hoje você vê, e eu digo para você, é o momento do caldeamento, é o momento em que o Orive está trabalhando. E nós vamos observar que nós vamos consolidar a nossa decisão
através do nosso testemunho. Ainda o Salmo 119, verso 71. O salmista declara o seguinte, Salmo 79, foi bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Vou repetir. Foi bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Nós olhamos, amado, desafio que nós vamos perceber quando, lá no Evangelho de João, capítulo de número 6, verso 69, Evangelho de João, capítulo de número 6, verso 69, nós vamos encontrar a palavra do Senhor trazendo aos nossos corações uma palavra de desafio, quando ele diz assim, ó, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Falar resposta à pergunta de Jesus, quando Jesus perguntou para os apóstolos. Respondeu-lhe Simão, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós vamos se sentindo que ainda lá em Mateus capítulo de número 16, está registrado a condição de Mateus 16, verso 13 a 16, diz assim, indo Jesus pelos lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, que diz o povo, seu filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, quando essas bases vão adquirindo consistência na nossa vida, nós vamos percebendo que o resultado será de nós estarmos avançando com o testemunho, mostrando o resultado da palavra de Deus. Eu me lembro, já falei, talvez alguns irmãos tenham ouvido, a respeito do irmão Rodacelino. Irmão Rodacelino e a irmã, esqueci o nome dela agora, irmã Laurita. Irmão Rodacelino, alcoólatra. Duas filhas prostitutas, 2 filhos ladrões. E o resultado qual foi? Depois do encontro com Jesus da irmã Laurita, e também o Rodacelino veio encontrar com Jesus, e a casa deles era suja, fedia a casa. Já viu uma casa que fede? Era a casa deles. E não tinha condições de entrar ali. Mas depois que o Laurito, ele aceitou a Jesus como Salvador, eu não sei onde Laurindo, eu não sei onde Rodacelino encontrou tanta tinta amarela. Ele conseguiu tanta tinta, toda a casa de amarelo, parede, porta, varanda, tudo de amarelo. Aí ele disse para mim, pastor, vai lá em casa ver como é que está a minha casa. O que eu ia dizer para ele, mano? Amado, que espetáculo, como ficou linda a tua casa, como maravilhosa. Amado, ele viu a glória do Senhor, o testemunho do Senhor através da sua vida, mesmo que com tanta tinta amarela. Nós olhamos, amado, e vemos que a consolidação da nossa decisão é sustentando o desafio. Salmo 119, verso 89. Salmo 119, verso de número 89 e 90. A palavra do Senhor traz para nós a condição de que para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu.
A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Nós vamos olhando, amados, que Deus tem um plano fantástico para a nossa vida. Encerrando, nós vamos vendo que nós vamos ver o resultado. Resultado que somente vai acontecer pela tua experiência. Quando nós encontramos lá em Romanos, capítulo de número 3, verso 27 e 28. Romanos, capítulo 3, verso 27 e 28. Minha bateria está acabando aqui, mas nós vamos chegar lá. 3, verso 27 e 28. E encerrando, nós olhamos Paulo deixando o relato para a igreja. 27, 20. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras, não pelo contrário, pela obra da lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, e que deixou marcada a vida de Lutero. A história mostra que a força para vencer o desafio, ela está na palavra de Deus, ela está diante de nós, para nós alcançar. Finalizando, as forças do mal nunca irão se sobrepor continuamente sobre as forças do bem. A tentativa de derrotar o avanço da obra do Senhor, de derrotar os seus servos, ao final cairá por terra e será superado, como vemos na história. Acontecimentos diversos têm marcado essa trajetória, colocando a marca da vitória da obra da Igreja do Senhor Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, escrito pelo Dr. Lucas, nos dá essa certeza. E hoje, essa certeza, ela está na sua vida, quando você vê o milagre do Senhor. Em nome de Jesus, e todo o povo diga amém.